de começar o nosso culto. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado pelo ar, pelo alimento, pela saúde. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que teve lugar no decorrer da manhã desse dia, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, e somos gratos pela salvação em Ti, Senhor. Senhor Jesus, eu te peço agora que Tu possa estar abençoando os irmãos que ainda estão vindo, os irmãos que não estão vindo, Senhor, Tu possa estar entrando em bênção, Senhor, na vida deles. Encontra-o, Senhor, traga-o, Senhor, para a sua casa. Se tem alguém desanimado, que o Senhor possa estar injetando ânimo, Senhor, na vida deles também. Ser conosco, Senhor, no decorrer dessa tarde, que estamos aqui para Te louvar, para Te bendizer por aquilo que o Senhor é, Senhor. Que o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem nos resgatado, Senhor Jesus. Senhor, eu Te peço agora que seja, Senhor, no comando deste culto. Que tudo que façamos seja para engrandecer o Teu nome, que é santo, Senhor. Esteja presente neste local, Senhor. Em Teu nome eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, então? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 9. E eu queria mesmo não ter o estudo, mas não dá, irmãos. A gente precisa fazer com que os irmãos compartilhem e cada um fala um pouquinho, porque é assim que a gente aprende. E eu também preciso aprender com os irmãos. Eu quero primeiramente agradecer a presença do pastor Alan, da irmã Rosa. Para quem não conhece, eles que são os fundadores, né? O pastor Alan e a irmã Rosa junto, claro, apoiando ele, né? Do projeto Quero Congregar, do qual a gente um dia assistindo, a gente entendeu qual é a ideia do projeto e se ajuntamos e se filiamos a esse projeto Quero Congregar. A ideia do projeto, e pastor me corrija se eu estiver errado, é exatamente ajuntar os irmãos, né? E que os irmãos possam discutir a palavra do Senhor, possam entender a palavra do Senhor, sendo bíblicos, que é isso que a gente está se propondo a fazer aqui, trazer a palavra do Senhor. Dando sequência no livro de Mateus, vamos lá, cura de um paralítico. Eu vou lendo, eu vou ler 2 versículos e cada um vai lendo. Vamos estar na nossa dinâmica normal, independente do pastor estar aqui, tá ok? Entrando no barco, passou para o outro lado, e chegando à cidade, desculpa, irmãos, vou ler de novo. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado. Irmãos, eu estou lendo errado. Ninguém me corrigiu? Tá certo. Não. É que era para ser o versículo 18. Não é? Esse foi domingo passado. Às vezes a gente faz umas pegadinhas aqui, pastor, para ver se os irmãos estão acordados, mas eu achei que não estava, não. Aí eu ainda falei, vou ler de novo. Tá vendo? Acho que só o Nicolas está acordado aí. Milagres e curas. Obrigado, Nicolas. É isso aí, fica acordado. Que às vezes a gente faz algumas palavras, sabe, para cutucar mesmo, para ver se o povo está acordado. Dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando, seguiu, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher foi sã. 23. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe, e viu os flautistas e a multidão e adorou, disse: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dormiu. Queriam ver. Depois que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia espalhou-se por toda aquela terra. 27. Continua. Sim? E partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou, dizendo: olhai para que ninguém saiba.
Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um endemoniado. E expulso o demônio, falou ao mundo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Amém. Até aqui, tá bom? Aí nós vamos fazer um estudo sobre isso daqui, sobre essa parte de hoje. Vamos estar fazendo uma oração? Os irmãos fecham os olhos aí, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra. Agora que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar nos dando entendimento, sabedoria, graça, que possamos, Senhor, não ser somente ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. A Tua palavra foi lida e agora eu te peço, instrua-nos, Senhor. Ensina-nos na Tua palavra, que é a verdade para nossas vidas, Senhor. Amém. Irmãos, eu vou começando e depois os irmãos vão falando. A gente vê vários milagres ocorrendo aqui. E a palavra que mais me chamou a atenção foi aqui nessa partezinha que ele fala que Jesus os ameaçou. Eu acho que essa tradução de ameaçar é que não está bem correta. Jesus falou severamente. Então, é diferente quando você fala com uma pessoa de uma forma severa e quando você ameaça. É que às vezes as traduções da palavra, as pessoas colocam algumas traduções que para nós é um contexto completamente diferente. A ameaça é uma coisa pesada para nós, né? Vou te pegar lá na saída, né? E não é assim que Jesus fala. Jesus nunca ameaça ninguém. Mas Jesus trata também com severidade. Então a gente tem que tomar cuidado que às vezes a palavra pode dar um entendimento errado. Tá ok, irmãos? Então não é ameaçar como nós entendemos, mas é como o pastor aqui falou. Falar severamente. Pode falar, irmã. Na minha fala, ordenou terminantemente. Ordenou? Terminantemente, tá vendo? É uma forma severa de se falar, tá? Então, que já queria entrar direto nisso, porque alguns podem pensar assim, mas Jesus ameaçou alguém? Não, de forma nenhuma. Jesus simplesmente advertiu severamente, ou como a irmã falou ali, tá ok? Então vamos lá. Dizendo-lhes essas coisas, eis que chegou um chefe. Então a gente vê que já era alguma pessoa que tinha alguma importância. Se ele era chefe de algo ou de alguém. Então não era uma pessoa tão simples assim. E ele fala que a filha dele já estava morta. E olha que interessante, eu acredito que esse chefe já tinha presenciado algum milagre de Jesus. Porque veja que ele já chega em Jesus falando o seguinte, que se Jesus colocasse a mão sobre a filha dele, ela voltaria à vida. Então, como é legal quando a gente pode ver milagres acontecendo, como é bom um bom testemunho. O testemunho que é dado, às vezes, claro que não precisa ser uma pessoa estar sendo ressuscitada como um milagre para que a gente veja. Mas muitas das vezes, quando você vem aqui e fala um testemunho, esse testemunho faz o quê? Aumenta a nossa fé. Pode ser um testemunho muito simples, não importa, mas ele vem e aumenta a nossa fé. Então a primeira coisa que eu vejo de interessante aqui é que esse chefe já reconhecia em Cristo a pessoa dele. A pessoa que podia trazer um alívio para o desespero que ele estava. Porque, gente, eu penso que ele chegou em Jesus quebrado. Não deve ser fácil você ver um filho estirado em algum lugar morto já. Ele já deve ter chegado quebrantado, entristecido, sabendo que a morte não tinha saída, mas mesmo assim, ele creu e falou o seguinte, eu vou até ele, porque se alguém pode exercer um milagre na minha vida, vai ser esse Jesus. E olha que fantástico, quando a gente pode colocar as nossas vidas na mão do Senhor. Nas mãos do Senhor. Se os irmãos quiserem falar alguma coisa, por favor, irmãos, vão falando. E Jesus levantou e os seguiu. E ele não foi sozinho, foi ele juntamente com seus discípulos. E eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia do fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua roupa. Um outro exemplo de fé. De fé. Olha como a fé é fundamental na vida do cristão. A gente já aqui falou tantas vezes que sem fé é impossível agradar a Deus, e olha como a fé é uma peça fundamental na vida do cristão. Outra pessoa
com um problema que ninguém tinha condições de resolver, mas com certeza, eu acredito assim, ouviu falar de Jesus. A gente vindo para cá agora, a gente passa por um lugar aqui em Guarulhos que é cheio de barzinho. As pessoas conhecem lá em cima, perto do Macedo, os irmãos sabem disso. O caminho de lá para cá é só aqueles barzinhos, tal. Adegas e aqueles negócios de narguilé, sei lá. E a gente estava conversando falando o seguinte, umas pessoas perdem tempo, mas ninguém quer seguir a Cristo. Se você parar ali e for falar de Jesus, é capaz de se apanhar daquelas pessoas, mas ninguém quer ouvir. Mas aqui a gente vê que essas pessoas, elas ouviram e talvez viram alguma coisa que chamou a atenção neles na pessoa de Jesus. Outros milagres, outras libertações, tantas outras coisas que eles estiveram vendo ali. E essa mulher fez a mesma coisa do chefe. Falou, puxa vida, eu acredito que ninguém conseguiu acertar nada na minha vida para resolver o meu problema do meu fluxo de sangue, mas se eu chegar em Jesus, de tanto milagre que eu já ouvi falar que se Jesus deve ter feito, eu penso que ela deve ter ouvido isso. Porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ela deve ter tido essa possibilidade de ouvir. E dentro do coração dela deve ter gerado a fé a ponto de falar o seguinte, eu vou até Ele. E a gente tem essa mania de muitas das vezes não querer perturbar uma pessoa que a gente vê que para nós é mais importante, né? E ela fala o seguinte, olha, eu não preciso nem falar com ele, mas se eu tocar só na barra da vestimenta dele, se eu só tocar na barra dele, eu vou ser curado, né? É interessante que a fé também, ela tem ação, né? Você vê que eles foram até ele, tocou nas vestes dele. Se ficasse lá quieto só pedindo, talvez não alcançaria, né? Teve uma ação. Teve uma atitude. Né? Teve uma ação. Eles, como até os nossos antigos, né? Para sair da terra, como Abraão teve que sair da terra, todos eles, Moisés teve que tirar o povo dele, então tinha uma ação ali também, né? Todos tiveram uma ação. É um bom pensamento, é uma boa ideia. Não ficaram parados, né, irmão? Não ficaram esperando acontecer. Ela foi até ele, ela tocou nas vestes da Cristo, que ela tão somente tocasse, ela já acreditou e ela moveu a fé dela, né? E eu acredito que fé e atitude, elas estão muito interligadas. Sim. Porque eu acredito que com a fé você acredita no coração, mas com a atitude você demonstra que você realmente tem fé em Cristo. E voltando-se, vendo-a disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Eu fico imaginando a alegria dessa mulher já logo em seguida, né? O tempo que ela padeceu desse sofrimento e de repente pela atitude dela e pela fé dela, ela imediatamente foi curada. Até inclusive estava conversando com o pastor hoje lá na igreja, falei assim, tem pessoas que passam por um processo de libertação que é coisa assim fantástica, você não entende. Porque assim, é do dia para a noite. É do dia para a noite. E tem gente que parece que está num processo e vai levar anos. E está levando anos esse processo de libertação da pessoa. Vício de bebida e tantas outras coisas. E a gente não entende por que isso ocorre. Né? Mas dentro do meu modo de pensar é que tem certas pessoas que são libertas imediatamente, mas o coração fica grato. E tem pessoas que precisam levar esse processo porque não vão ter o coração grato se o Senhor fizer assim, ó, de hoje para amanhã. E esse é um grande problema. Será que a gente consegue ter gratidão no nosso coração por tudo que Cristo já fez? Não pelo que Ele está fazendo ou porque Ele ainda vai fazer, mas pelo que Ele já fez. Né? Nós temos agradecido a Deus por tudo que Ele já tem feito. E aí ela então ficou imediatamente curada. E Jesus chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço. É o que eu falo, não deve ser fácil. Né? Um ente querido do chefe, de uma pessoa importante. Você vê uma pessoa, um ente querido seu, padecendo, sofrendo por alguma coisa, você entra junto. Você sofre junto com a pessoa. A família toda acaba se compadecendo. E disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele.
Que interessante, né? Eu acredito que Jesus sabia das atitudes desses homens, dessas pessoas que iam rir dele, e mesmo assim ele foi. Mesmo assim ele foi fazer o milagre, ele foi cumprir com o objetivo dele. E muitas das vezes a gente tem os nossos objetivos de falar de Jesus para uma pessoa e a gente não fala. Vocês querem ver? Olha só que interessante que aconteceu agora com a gente vindo para cá. A gente passou por aquela rua cheia de adega, de barzinho, e descendo, tinha um senhor lá, e querendo uma moedinha. Eu peguei uma moedinha de R$50 e quando dei para ele, eu falei assim, cara, se arrepende dos seus pecados. Jesus te ama, mesmo ele bêbado. A pessoa, embora já estava meia bêbada, mas ela não tinha reação para poder falar nada. Ele não sabia se ele abaixava a cabeça, se ele levantava os olhos. O que ele fazia, ele não tinha uma reação. A gente não pode perder a oportunidade, independente do estado físico da pessoa ou o estado mental da pessoa. A gente tem que estar falando de Jesus a todo tempo. Arrependa-se e aceita Jesus como seu Salvador. Pode até parecer que alguém pensa o seguinte, e até possa, se alguém tivesse visto, rir da minha atitude, perdendo tempo com um bêbado. Cara, não importa, eu fiz a minha parte, eu lancei a minha sementinha. Pode ser que quando ele estiver sóbrio, isso o Espírito Santo vai colocar no coração dele. E ele, quem sabe, procure uma igreja. Quem sabe ele procure quem é Jesus Cristo. Porque a maioria dessas pessoas que hoje estão nos semáforos, que hoje estão mendigando, se nós formos ver afinco, são filhos de pastores, são filhos de presbíteros, são pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor. Então são pessoas que têm conhecimento da verdade. Têm conhecimento. Mas riram-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Não deve ser fácil, né, irmãos? Imagina, se hoje, nos dias de hoje, alguém ressuscitasse, imagina o alvoroço que estaria acontecendo. Né? Eu fico pensando assim, por que não acontecem mais esses milagres? Será que Deus mudou? Será que Deus mudou para não exercer mais esses tipos de milagre? Ou será que o problema está em nós, que nós não estamos alcançando, quem sabe, santidade como o Senhor quer, atitude de acordo com a palavra do Senhor, como o Senhor quer. Né? A gente poderia falar das enfermidades, falar das coisas, e o Senhor nem está com providência e curar. Mas será que nós estamos de acordo diante do Senhor para a gente poder pedir para o Senhor essas coisas? Porque com certeza o Senhor quer fazer milagres. É através dos milagres que Jesus fez que tanto a pessoa de Cristo foi divulgada. Tantas pessoas chegavam nele. E sabendo que ele era o Messias, muitos creram nisso. E aquela notícia passou por todo aquele país. E é bom, né, irmãos? Quando a notícia é boa, ela também se espalha. Dizem que a notícia ruim segue um rastreio de pólvora, né? Mas a notícia boa também se espalha. E ela se espalhou por toda aquela região. E partindo Jesus dali, agora já é um outro caso. Seguiram-no 2 cegos. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos. Com certeza eles não viram esse milagre, mas eles presenciaram, porque cego não enxerga, mas presencia. Ouve. E eu imagino o alvoroço daquela menina, ou daquela criança, daquele filho, saindo para fora e todo mundo gritando, como pode? Estava morto, ressuscitou. E aí, Gelson, você viu isso, cara? A menina estava morta e agora ressuscita. E o ceguinho lá falou assim, peraí, consegue ressuscitar um morto, não vai conseguir fazer com que eu enxergue? A gente olha e fala o seguinte, ressuscitar dos mortos deve ser algo muito maior do que curar um cego. Mas para o Senhor o milagre era milagre. E ele deve ter ouvido daquilo, tudo aquele burburinho que aconteceu ali naquela cidade, naquele momento. E Jesus saindo dali, eles falaram o seguinte, bom, se eu quero a bênção, eu tenho que ir atrás de quem? Do abençoador. Não é verdade? E muitos hoje não querem seguir o abençoador, porque para seguir o abençoador, você tem que ter, primeiro, compromisso. Tem que existir mudança. Não adianta você seguir a Cristo e você falar o seguinte, eu vou continuar vivendo da mesma vida que eu vivo.
bebendo, fumando, se prostituindo e tantas outras coisas. Quando a gente vai seguir a Cristo, a primeira coisa que o Evangelho nos propõe é uma mudança de vida. Nós temos que refletir o quê? O caráter de Cristo, a pessoa de Cristo. Se não refletirmos isso, estamos como o mundo. Não tem nenhuma diferença. Então a gente não pode também seguir a Cristo só por causa das bênçãos. Nós temos que seguir a Cristo porque Ele é o nosso Salvador. Nós temos que seguir a Cristo porque Ele é o Senhor. Ele é o digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. As bênçãos, ela vem por tabela. Você não precisa sacrificar dinheiro, você não precisa sacrificar nada para você ser abençoado. Os irmãos lembram que a gente fala que melhor é o quê? É melhor desobedecer do que sacrificar. Não é isso que está aí na palavra? Não. Tem certeza? Na Bíblia de vocês não está lá, não? Melhor desobedecer do que sacrificar? Não. É melhor é o quê? Obedecer. É melhor do que sacrificar. Então você não precisa fazer sacrifício nenhum, porque não queira você fazer um sacrifício, porque Cristo já fez o maior sacrifício. Então entra por Cristo e a gente recebe as bênçãos por Cristo. A gente não entende porque das nossas tribulações no nosso dia a dia. Inclusive eu estava comentando isso hoje. A gente não entende por isso. Mas como é difícil, irmãos, quando a gente tem que falar o seguinte: vocês têm que ficar felizes na tribulação. Aí quando a tribulação vem para nós, o negócio dói. É difícil pra caramba. É difícil. E a gente sofre também. Então a gente tem que seguir a Cristo porque Ele é Cristo, Ele é maravilhoso. É por Ele que nós temos acesso ao céu. A nossa salvação está presa em Cristo. E aí eles seguiram Jesus, porque eles falaram o seguinte: se eu vou atrás de alguém que pode inverter a minha situação, alguém que pode reverter a minha situação. E quantos hoje estão cegos, não só espiritualmente, fisicamente, com tantas doenças, e você vai falar de Jesus, eles não querem ouvir falar de Cristo. Não querem mais ouvir falar de Cristo. Vem falar desse Deus aí, eu já não aguento mais, né? É triste isso, porque as pessoas, além de estarem cegas fisicamente, elas também estão cegas espiritualmente. Então eles seguiram Jesus. E quando chegou aqui, partindo, e quando chegou à casa, então ele chega na casa daquele chefe, se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? E disseram-lhe eles: sim, Senhor. Sim, Senhor. Aqui mostra o quê? Mais um pouquinho de fé. Aqui nos mostra o quê? Mais uma atitude. Se esses cegos não tivessem ido atrás de Cristo, eles teriam recebido a bênção? Não. Então, se você precisa de uma bênção, você tem que seguir a Cristo. Ele está na frente e você tem que estar seguindo Ele. E eles se esforçaram muito, porque eles estavam próximos de Jesus quando ele chegou na casa. Sim, e eu fico imaginando, quem sabe, se o Tom estivesse lá, porque o Tom é ansioso, será que se Jesus não vai dar uma oportunidade de me dar uma atenção? Será que Jesus não vai vir falar comigo? Será que Jesus não vai vir me curar? Será que Jesus não quer vir falar comigo e me curar? Eu imagino as pessoas que muitas das vezes chegam na igreja e muitas das vezes nesse intuito de ser curados, mas não no intuito de ter Cristo como seu Salvador. Estão perto de Cristo, estão dentro das igrejas, mas não estão com Cristo. Essa é a grande diferença. E eles disse: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E se eles não tivessem fé? E agora? Não ia ter cura. Não ia ter cura. Iam continuar como? Na mesma situação. Então muitas das vezes nós não alcançamos aquilo que procuramos porque nós não temos fé que o Senhor tem condição de reverter a situação do que a gente está vendo. Esse é o grande problema. A gente enxerga o problema nosso como um gigante e acredita que o nosso Deus é pequeno. E a gente deveria sair de frente do nosso problema e falar para o problema: enxerga você quem está comigo, que é grande e que pode todas as coisas. Mas a gente muitas das vezes superestima os nossos problemas.
E aí a nossa fé não é o suficiente para alcançar aquilo que o Senhor tem determinado. E isso a gente muitas das vezes vai passando os anos e a gente está dentro da igreja e isso vai frustrando. Vai frustrando a gente porque pensa, e a gente vai pensando o seguinte: o Senhor não ouve a minha oração. O Senhor não me atende. E quantos hoje dentro da igreja estão frustrados e não seguem a Cristo porque tiveram exatamente esse tipo de experiência, mas não oram e não pedem para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me dá fé, a fim de que eu possa te agradar, que eu possa crer no Senhor como devo acreditar. E os seus olhos lhes abriram, e Jesus disse, e aí está aqui na minha palavra também, está, ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Então Jesus deve ter falado severamente para eles o seguinte: ó, não conta para ninguém não. Eu nunca entendi por quê. Tem uma explicação? Porque quando a gente pede segredo é que todo mundo espalha. É uma possibilidade. Essa é uma grande possibilidade. Olha, é uma grande possibilidade, viu, irmão? Eu não tinha pensado nessa hipótese, não. Para você ver, não conta nada para ninguém. Né? Já contou, né? Olhai que ninguém o saiba. E eu acho difícil isso, né, irmãos? Porque você não era o cego? Eu não era. Como é que você está enxergando agora? Né? E eu não posso te contar. Não, peraí. Senta aqui, cara. Vamos tomar um copo de água e você vai me contar essa história. Aí o cego vai ter que falar assim: olha, passou por aqui um profeta chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele só tocou nos meus olhos e como eu acreditei nesse Jesus, eu acabei enxergando. Mas é incrível que não fui só eu não, o Mané também. Ô Mané, vem cá. Aí o Mané chega e diz: nós estamos enxergando. Então, você vê como as coisas são fantásticas, né, irmão? Rastreia, anda mesmo. Mas tendo ele saído, olha aí, ó, a resposta aqui, ó. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Irmã, como que, a gente imagina assim, né? Como que uma pessoa cega, que nunca pôde enxergar nada, eu imagino assim, vamos supor que eles fossem de nascença, embora a palavra não fala isso, mas vamos imaginar que fossem cegos de nascença, nunca viu nada. Aí ele começa a olhar, ele vê as árvores, as plantas, os passarinhos, a água, as pessoas, as cores, tudo isso que Deus foi colocando no mundo para que nós pudéssemos ver. Como que essa pessoa não vai contar? Como que essa pessoa não vai falar? Mesmo que Jesus falasse assim, ó, não conta, como ele falou, ó, fica quietinho, não fala para ninguém, hein? Não vai contar. Não dá para segurar, irmã, uma notícia dessa. A pessoa não consegue segurar. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Irmãos, a palavra fala que se fosse enumerar todos os milagres, tudo que Jesus tinha feito, não teria espaço. Não é? Não teria espaço, acho que, para tanta coisa. A gente só tem uma leve parte de tudo o que aconteceu. E eu fico imaginando o poder de Cristo, de transformação nas vidas dessas pessoas, é o mesmo que nós temos acesso hoje. É o mesmo Cristo que andou por esse mundo, o Espírito Santo está conosco. E o Espírito Santo está testificando desse mesmo Cristo. Então Cristo está conosco também e nós estamos nele. E essas coisas deveriam estar acontecendo com uma normalidade entre nós. Orando sobre os enfermos, expulsando os demônios. Vidas sendo transformadas em nome de Jesus. É para isso que o Evangelho está colocado, para que exista essa transformação de vida. O duro é que muitas das vezes o coração da pessoa é muito duro, né? E o Senhor tem que trabalhar nesse coração duro de uma forma que só Ele sabe trabalhar. Mas os fariseus diziam: ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios.
né? Como se Cristo tivesse aliança com isso, com os demônios. E a gente vê quando Jesus foi expulsar o demônio daquele, acho que era o gadareno, né? Que ele entra nos porcos. A primeira coisa que os demônios falam lá é que eu tenho com você, Jesus, Filho do Deus vivo, não é? Reconheceram a pessoa de Cristo. E aí você vê os fariseus trazendo a Cristo a pessoa do inimigo. Que coisa triste isso para eles. E que para muitos também hoje em dia. Porque não querem ouvir falar mais de Cristo. E a gente tem exemplos aqui, irmãos. Acho que foram 4 ou 5 exemplos. Que na passagem de Jesus aqui, a gente vê que ele não deixou de fazer a obra. E a nossa ordenança que Jesus deixou para nós é que a gente vá e pregue o Evangelho a toda criatura. A gente não pode guardar o Evangelho de Cristo e a salvação só para nós. A gente tem que estar falando. Fale a todo tempo, insta a todo tempo, comece em casa, com as crianças. Leia a Bíblia com as crianças, faça oração com as crianças. Não para. Parou no posto para abastecer o carro, fala de Jesus para o frentista. Fala de Jesus para o frentista. Né? Aproveita o Covid, está todo mundo ainda com tanto medo disso. Fala de Jesus para as pessoas. Não se cala. Não tenha medo. Não tenha medo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque hoje nós vamos fazer um culto diferente, irmãos. Nós vamos já dar sequência no culto aqui, para a gente poder depois terminar e fazer a nossa confraternização não tão tarde. Algum irmão quer falar mais alguma coisa? Hoje os irmãos ficaram quietinhos. Estão fazendo eu passar vergonha por causa que o pastor está aí, é? Hã? Pode falar, irmã Mônica. Irmã, eu tenho orado assim. Eu tenho orado pedindo para que o Senhor me cure segundo a sua vontade. Porque tem que estar na vontade dele. A Bíblia fala que a gente tem que pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis. A gente tem que pedir. E pedir insistentemente. Não é para pedir e parar de pedir. Não é para pedir uma vez só, não. É pedir. Então é para não parar de pedir. Então, eu continuo orando para que o Senhor possa restabelecer a minha saúde, mas que seja segundo a vontade dEle, não a minha. Porque se for segundo a minha vontade, eu quero a bênção para quando? Já. Mas foi isso que eles todos fizeram. Oi? Nesse texto aí, foi isso que eles todos fizeram. Pediram a bênção para já. Sim, mas eles estavam... Oi? Sim, mas como que eu peço a minha bênção e peço que o Senhor me restabeleça segundo a sua vontade? Porque se eu falar para Ele que eu quero já, o Senhor tem que me curar agora, eu estou colocando a soberania de Deus de lado, porque Ele é o soberano na minha vida. Se eu entreguei minha vida para Ele, Ele tem que saber o que é melhor para mim, no tempo que Ele determinar para mim. Aqui eu vejo que o Senhor exerceu esses milagres porque estava dentro do propósito dele para aquele momento, para aquela hora, para que aquilo tudo ficasse registrado, para que 2000 anos depois, praticamente, nós pudéssemos estar enxergando isso, que ele executou milagres. Mas eu não posso chegar para ele e falar o seguinte, como é pregado hoje em dia, que Deus praticamente ele é um office boy meu. Não é isso que nós estamos falando. Então eu não estou entendendo. Então, eu creio que Ele é poderoso ainda hoje para curar. É exatamente o que eu estou falando. Eu faço as duas coisas. Eu peço que o Senhor me cure, mas que seja feito segundo a sua vontade. Eu não sei se a irmã está entendendo o que eu estou querendo dizer. Porque veja bem, se eu sou impositivo ao Senhor pedindo a minha cura, e eu oro assim, Senhor, você tem a obrigação de me curar agora. O Senhor tem a obrigação de fazer isso agora? Sim, e talvez
Sim, e talvez, irmã, eu não tenha recebido a cura porque a minha fé ainda não alcançou isso. Eu penso assim. Porque veja, olha o que ele fala aqui. Seja-vos feito segundo a sua fé. A vossa fé. Então eu acredito que se eu não recebi isso, é porque o Senhor está trabalhando na minha fé. Eu preciso ter fé para que o Senhor possa me abençoar, para que o Senhor possa restabelecer a minha saúde. E isso vai acontecer segundo a vontade dEle, no tempo dEle, como Ele quer. Não como eu pretendo que seja, ou como eu por impositivamente peço. Eu continuo orando, crendo que o Senhor num determinado momento vai ter misericórdia de mim, vai ouvir o meu clamor. Eu fui fazer um ultrassom agora essa semana, e a médica, quando ela olhou a minha parte de rins, essa toda, ela falou assim, nossa, cara, os seus rins praticamente que não existe. Aí eu falei assim para ela, eles não existem, mas Deus pode trazê-los à vida, de acordo com a vontade dEle. Então, se o Senhor quiser, Ele pode. Pode. Quando Ele vai fazer? Eu não sei, irmão. Quando Ele olhar para a minha situação e falar o seguinte, Tom, agora vai. E eu tenho que fazer o quê até esse dia chegar? Continuar pedindo. Mas, e se Ele não quiser me curar, irmã? Eu vou ter meu corpo transformado naquele dia, então eu não vou me preocupar com a minha doença mais. Entendeu? Eu passei por essa semana por um tratamento, vamos dizer assim, durante a noite espiritual, que eu entendi exatamente isso. Que eu tenho que pedir, mas que o Senhor vai fazer conforme a sua vontade. E pode ser que Ele não faça. Porque isso que eu senti no meu coração. Que Ele falou assim para mim, e se eu não te curar, qual é o seu problema? A minha graça te basta. Então eu falei assim, então tá ótimo para mim. Eu vou viver o meu dia, mas eu não vou deixar de pedir? Não. Eu vou continuar insistindo, né? Eu vou continuar insistindo e vou continuar pedindo. Tudo bem? Amém? Deu para entender? Mas eu acredito que quando eu tiver um pouquinho de fé, talvez do tamanho de um grão de mostarda, quem sabe, né? Se for da vontade dEle. Se for da vontade dEle. Porque aqui, irmã, embora o Senhor fale o seguinte, seja feito segundo a sua fé ou a vossa fé, mas a ordem para que eles enxergassem partiu da vontade de Cristo. Cristo chega neles e fala o seguinte, vocês têm... Olha aqui ó, no versículo 28. Você acredita que eu posso fazer isso? Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Sim, eu acredito. É assim. Então que a gente viva isso. Algum irmão quer falar mais alguma coisa? Não? Então, irmãos, vamos ficar de pé. Vamos estar encerrando essa parte do estudo de Mateus. E aí os irmãos já estudam Mateus 35 para o próximo dia. Tá bom?